Tá ok. Olá, estamos aqui novamente com aquelas conversas com espíritas progressistas. Hoje eu tenho a alegria de estar aqui com meu colega, meu companheiro de caminhada dentro do movimento de espíritas progressistas, o Leandro Piazon, de Americana, né, Leandro? É, ou não? Isso, É, americana. Americana. Eu Americana, sabia. São Paulo. São Paulo. Querido, seja muito bem-vindo. Eu estava dando uma olhada, o nosso último vídeo foi em 2021. Olha como o tempo passa. Olha como o tempo passa. Passou, né? Te apresenta para a nossa comunidade e aí a gente começa essa nossa conversa, que hoje rende, hoje vai render. Ah, é? Tem assunto, né? Tem muito Bom, olá, assunto. pessoal. Como já apresentado, meu nome é Leandro Piazol. Tá cortando? Tá cortando um pouquinho, mas cortou, ó, deu uma congeladinha. Tá dando certo? Acho que tá meio lentinho, né? Tá um Nossa, pouquinho lento, tu tá congelando um pouco. É, tu congelou. tá certo. Alô? Oi, agora deu, Eu congelei. voltou. Agora a Voltou. internet, a conexão está instável. É, deu? Tá bom. Vamos Você fazer do consegue jeito que editar isso dá. depois? Não Sim, a sei. gente ajeita. Ó, como já apresentado, olha lá. Se der problema, eu tento acessar pelo meu celular. Eu fiz pelo computador, mas, bom, Tu quer tentar? eu sou o Leandro Piazon. Quer tentar Quer para dar tentar? Vamos certo, de tentar? Vamos repente? tentar? Vamos tentar? Tenta. Depois a gente. Vamos. Eu Cancela o corto esse computador. pedaço e Ah, junto. deixa eu... Eu vou até parar de gravar. Te apresenta então, meu querido. Então, tá bom. Olá, pessoal. Eu sou o Leandro Piazon. Eu hoje moro na cidade americana, estado de São Paulo. Eu sou espírita, sou historiador, professor por profissão. E muitos anos já que trabalho no movimento espírita aqui em São Paulo, na região, mocidade, evangelização. É isso, um pouco é isso, né? É, Outras querido. coisas acho que a conversa vai mostrando. Vamos conversar. Porque, olha, Leandro, nós estamos vivendo um tempo sui generis, dizia, eu diria. Um tempo assim que a gente consegue juntar extrema-direita, né, que nos assombra até aqui, genocídio em, em outros países, não, que não é só na Palestina, infelizmente. E o que que tu me Sim. fala? E o movimento espírita, os grandes líderes endossando isso. Como é que tu te sente como historiador? Me conta. Agora eu quero ouvir a tua opinião a respeito disso tudo. Me fala. O que me chama a atenção é que é uma suspeita, teria que fazer uma pesquisa mesmo sobre isso. Sim, É que nós, conforme nós fomos desenvolvendo, a gente foi assimilando a literatura espírita, a gente não foi é, fazendo as devidas comparações, os devidos senões com relação, com relação às épocas, os momentos e os temas. Né? sim, Então, ó, uma coisa que já é bem batida para quem trabalha, quem pesquisa, por exemplo, a literatura espírita, na questão de história, de ciência da religião, por exemplo, você pega, por exemplo, o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Ele é um livro que é publicado no Estado Novo. Então, ele tem todo um contexto de arranjo de forças, de poderes ali no livro. Que eu acho que o Chico nem talvez tivesse interesse nisso, mas assim, agora Chico morreu, tal. Acho que todo mundo que fez isso já se foi, né? E a gente não tem documentação para pesquisar o que aconteceu. Mas a gente vai começar a observar, a gente pode observar isso no próprio Kardec, né? O Kardec, por exemplo, quando ele pergunta sobre raças, é porque essa é uma preocupação do europeu daquele momento, né? sim, A raça que é melhor, a raça que é pior. Aí você fala, sim, Leandro, mas está preocupado mesmo? Ué, o ser humano foi até as vias de fato nessa questão da raça, sim. já
com o advento da própria escravidão, mais de 300 anos aqui na América, mas o nazifascismo europeu foi isso, né? Você vai matar um outro grupo, os outros grupos humanos, que você acredita que aquele do qual você pertence, supostamente pertença, é superior. Então, e essas questões, esses vários outros temas, a gente tem pouco diálogo no meio espírita, a gente teve. Então, é como se a gente nunca confrontasse os ensinamentos espíritas com as nossas convicções. Ao contrário, algumas Uhum. coisas vinham ao encontro daquilo que a gente já sentia. Sim. Então, de vez em quando, é, a gente não discute, por exemplo, a gente fala é importante ajudar a pobreza, mas a gente não discute os mecanismos que geram Que a geram a pobreza pobreza. extrema. A Uhum. gente condena a gente condena o suicídio, que é muito importante, mas a gente não discute os fatores que podem levar uma pessoa ao suicídio e que fatores, por exemplo, eu vou falar aqui fatores econômicos. É sabido, os grupos são os mais sujeitos ao suicídio. Uhum. Ou seja, quanto mais acesso aos recursos de educação, saúde, bem-estar social de modo geral, você tende a estar, você é menos vulnerável ao suicídio. Agora, quando você é mais desprovido desses recursos, desses acessos, das políticas públicas, você está Sim. mais sujeito ao suicídio. Isso é estatística, né? E isso não é obsessor, não é. Então, seria importante. A gente nunca fez essa discussão. Quando É. surgem esses ícones aí da. Porque essas pessoas sempre tiveram esses ícones mundiais aí maus, assim, até de esquerda e direita, mas que tem, assim, falas e comportamentos reprováveis em todos os aspectos, a gente não consegue filtrar mesmo, né? E aí as pessoas acabam idolatrando. Uhum. E o Por um movimento lado é espírita é bom, muito eu acho despolitizado, que a né? internet é Hã? despolitizado. O Despolitizado, Brasil ele tem uma formação de despolitização, sim. E o espírita, né? mais ainda. A sociedade brasileira ela é despolitizada. Então, muito. Eu acho que o nosso incômodo é justamente, nós estamos sofrendo também, aí é uma outra ideia, né, de discussão, Sim. o debate, os embates, faz parte do processo de politização. Então, aqui tem aqueles que Deu uma congeladinha. só num eixo. Opa, voltou? Voltou, voltou, Então tá bom, tinha subido a tela, mas o áudio voltou. foi. Então, eu acho que agora nós estamos sentindo os efeitos dessa politização, do debate, da conversa. Então, a gente vai se deparar realmente com lideranças, supostas lideranças espíritas, né? Que têm pensamento muito controverso do que a gente acredita, do que é justiça, amor e caridade. Sim. Então, por que o que eu vou colocar? É, há falas de algumas pessoas, né, dessas lideranças aí brasileiras, vamos colocar assim, que vão totalmente na contramão daquilo que o Espiritismo diz. Totalmente. É uma coisa assim, é o Totalmente. avesso. Uhum. Então, eu não consigo, eu não consigo ficar com um pé em cada canoa. Ou você está comigo ou não está comigo. Então, eu acredito, pensando até numa literatura bíblica, acho que é no Apocalipse, né, que as pessoas que não são frias nem quentes, elas são mornas e e o Senhor, né, está a ponto de vomitá-las, né, porque é morno, é algo que você não é nem frio nem quente. Então, que na Sim. hora de tomar as verdadeiras decisões, esse grupo morno é o que faz barulho, é o que a gente Uhum. percebe. Então, ele quer mostrar que ele está com fulano, que está ciclano, ou quer exaltar pequenas vitórias, né, supostas vitórias políticas. Você não acha que as nossas grandes vitórias seriam
a melhoria da nossa sociedade, né? Assim, eu fico Exato. pensando, eu costumo publicar nas redes, ó, não vote em quem coloca Deus na sua candidatura, por exemplo. É Deus, família, tal. Mas eu fico pensando, se eu trabalhar por melhores políticas públicas de educação, alimentação, eu também Sim, não ajudo a família, sim, mas é né? lógico Eu que fico pensando sim. na e eu vou lembrar quando eu era criança, as dificuldades financeiras que de repente apareciam em casa, os conflitos, acaba tendo briga. Por quê? Porque falta o dinheiro, falta o Política pão, falta pública. Uhum. isso desagrega famílias. Isso é o que Por que que isso vai desagrega a discutir? família. É? Não é? Nossa, toda a vida, toda a vida. Então, são essas coisas que eu fico pensando aí nesses momentos, né? E agora essa recente questão política aí nos Estados Unidos, Uhum, e sim, então você vê que tem gente que nem sabe, assim, na verdade não mudaria nada, né? Nós estávamos conversando aqui em off antes, sim, não né? muda nada, né? Tanto É ela seis quanto por meia ele. dúzia. Trocou seis por meia dúzia. E eu acho que talvez nem as pessoas não tenham realmente essa percepção se iria mudar. Não vejo que faz muito sentido. Agora, uma coisa que me chama a atenção também no movimento, pelo menos das redes, algo assim, é que o movimento espírita, ele está perdendo ou talvez nunca teve um protagonismo de debate, discussão dos temas concretos da vida, daquilo que realmente é importante. Por isso que eu falo sempre da questão da política pública, da justiça social, Sim, sim. da politização não da politicagem, mas da politização no Sim, sentido de política. amadurecer o espírito Quando a gente fala para falar, politização, a gente não está falando de política partidária, né? Nós estamos falando é, de política num. de ouvir o contraditório. Quer ver um ponto, como que o grupo espírita tem dificuldade de ouvir o contraditório? Sim. A gente uma vez falava na cidade onde eu cresci, no movimento espírita, e aí a gente fazia a conta, por exemplo, de quantas casas espíritas tinham. E aí, a maioria das casas espíritas, a maioria, elas surgiram de cisões, de brigas. Então, você tem uma casa espírita, aí aquele grupo que está dirigindo tem uma briga, uma cisão naquele grupo, o pessoal Sim. abandona, sai e E cria monta outra. outra. Aqui também acontece muito isso. A nossa casa está tão boa, a gente tem uma amizade tão legal, vamos fazer uma outra casa espírita naquele outro bairro? E aí, ou seja, a gente tem a questão do apego, de estar, essa sensação de posse, é a minha Sim, casa, o meu centro, o meu cargo. E a gente, sim, ou seja, uma falta de maturidade nessa questão da política pequena ali dentro do centro espírita. exatamente. Então, é um sintoma do perfil Uhum, do Brasil. É esse perfil de pessoa. Na sim. menor contrariedade, eu sei de vários amigos relataram, na casa onde eu frequento, tudo, pessoas, por exemplo, que não se sentiram atendidas com a vitória do atual presidente, abandonaram o centro, Ai, meu foram embora. Deus. E isso, vou te falar uma coisa, em nenhum momento a direção da casa fez qualquer tipo de campanha, nem para um lado nem para o outro. Tocava ali o centro, tal, dentro das possibilidades, ainda teve a questão de pandemia, mas aquelas pessoas que se sentiram frustradas no seu anseio político exigiam, dessa direção um comportamento que não fazia o sentido ali em Sim. questão. E eu sei de vários, não só aqui em São Paulo, eu sei que vários, eu falei com pessoas do Maranhão, falei com pessoas de Minas, casas assim que uma casa virou três. Por quê? Por causa desses pontos, né? Então, eu acho que assim, são questões que eu coloco que a gente poderia estar refletindo. É uma conversa aqui, né? Acho que eu estou monopolizando a fala. Eu Não, com não tá, você, não. Não tá monopolizando. é, são coisas de reflexão mesmo. Eu não sei se isso define o movimento, o que está acontecendo.
Na verdade, define um pouco, sim. Define um pouco o movimento. Porque o que que aconteceu? Nós só estamos conseguindo criar esses diálogos a partir do momento que surgiu o movimento de espíritas progressistas. Antes era impossível. Não rolava, simplesmente não rolava. Tu não conseguia, tu não. Era como se tivesse assim uma lei assim que tinham baixado. Deu ah, não, achei que tinha congelado. E agora a gente está conseguindo fazer um pouco mais arejado isso, uma discussão um pouco mais. Eu consigo perceber isso, né? Então, um pouco é a Nesse característica do movimento. Foi muito importante nesse aspecto, né? Que cresceu, porque eu acho que os grupos, nós também fomos. Há também um momento de maturidade desse grupo progressista, que talvez em determinadas circunstâncias se sentiam atingidos e meio que baixava a cabeça e deixava a coisa rolar, porque às vezes gosta do centro mesmo e de fazer palestra, mas é aquela pessoa, aquelas pessoas, eu me incluo nesse grupo, que às vezes Uhum, ia ver a palestra daquele famoso médium baiano ou do famoso médium mineiro aí, que é tradutor da Bíblia, e você ouve coisas e não gosta. E fala, pô, mas isso que esse cara falou não é verossímil, não faz sentido. Mas você vê todo mundo batendo palma, você fala, então deve ser isso mesmo. Mas um monte de gente ah, bateu palma para Hitler também. Um monte de gente sim. bateu palma para esses grandes ditadores, né? Não vou passar uma lista enorme aqui, tudo consegue parar nas costas do Hitler, então cito só ele. Sim. É, e a gente não discute, entendeu? Acabava não passando. Ora, será que alguém, ou num desses medalhões, falam essas bobagens? Né? As nossas federativas se manifestam, enviam, olha, Hum, isso não é legal, endossam. bacana. Endossam. Elas Exatamente, né? endossam. Aí Infelizmente. eu acho que é permeável nas casas. A gente poderia falar de tanto assunto, né, Suzy? A questão podia falar o racismo em Kardec. Alguém fala assim, nossa, mas eu frequentei o movimento espírita a vida toda, nunca isso me incomodou. Mas não me incomoda porque eu sou branco, eu nunca sofri racismo. Eu sou Sim. homem, hétero, Tu viu? média. É, Então, eu estou bem blindado assim, da possibilidade de sofrer algum preconceito social, racismo. Racismo nunca, né? Só se eu fosse para fora. Aí eu seria, sim. de repente, falar, Daí tu nesses seria o Estados Unidos, latino. fora, eu ia ser latino, né? É, Aí é. talvez nesse aspecto. Mas as pessoas precisavam ouvir, olha, eu li isso aqui lá do Kardec, eu não gostei, isso não faz sentido. Não é só Kardec. A própria literatura do Chico, várias obras, tem coisas estranhas. Você pega, você lê, olha, isso aqui não tem nada a ver. Essa semana, só para pegar essa questão da atualização para discussão, Sim, sim, estava falando sobre, por exemplo, o Kardec fala sobre métodos contraceptivos no Livro dos Espíritos, na Lei de Reprodução. Aí sim, ele pergunta, ó, é errado você inibir a contracepção, estou usando as minhas palavras, a contracepção, apenas, ele usa os prazeres da sensualidade e tal. Eu acho que, traduzindo a pergunta para os nossos dias, seria algo assim, é errado usar método contraceptivo com o único interesse de dar uma transada? É isso, né? é isso. E Como aí, se o sexo fosse se você apenas só para faz por procriação. isso, Uhum, né? a procriação. E uma outra coisa, talvez isso fizesse muito sentido naquela sociedade do século XIX, Pode e ser. assim, vamos lembrar que eram pessoas católicas falando de espiritismo, eles não eram espíritas, eles estavam se fazendo espíritas ainda. Mas aí nós, de repente, eu que tenho algum tipo de castração, algum preconceito nesse tema, eu falo, olha, isso é legal. E eu vou preservando um negócio, um ranço, que tem 150, 160, 200 anos e trago para Uhum, dentro do movimento espírita. Aí eu trago, então, essas castrações morais, eu vou trazer sim. também esses racismos. Quer ver mais? Vou falar sobre patriarcalismo, machismo.
né? Quando o Kardec fala, tá no próprio livro dos Espíritos, não, que a mulher tem as coisas da mulher, né? A mulher cuida do interior e o homem do exterior, tal. Agora, essa realidade talvez fosse a realidade de uma Europa em processo de, de revolução industrial. Essa fala, se eu chego, por exemplo, com um grupo de estudo básico do Espiritismo, e aliás, a maioria, eu tenho alunas, em maioria, acho que eu tenho Sim, dois rapazes que participam do curso. Aí elas estão ouvindo e falam, meninas, não faz o menor sentido isso, né? Todas vocês aqui trabalham. Né? pois E fala, é. puxa vida, é mesmo, né? Se Chamar o eu espírito pegasse, por exemplo, crítico, quando o né? Kardec fala assim, isso, ó, pega outra, quando o Kardec fala sobre o velho que não pode trabalhar. Ele vai lá e pergunta, e essa é uma das melhores respostas dos espíritos. E eu acho que foi boa essa resposta. Ele fala: olha, o forte trabalha pelo Pelo fraco. fraco. Se o velho não pode se sustentar, a sociedade deve mantê-lo. Política O pública, Kardec, num né? contexto no qual não existe previdência social. É, Você é, ficou aleijado, incapacitado por qualquer motivo, você está ferrado. Né? Quando exatamente. Jesus fala fariseus que expoliam as viúvas, por quê? Você ficou viúva lá, você tem alguma renda, não tem nada, você vai morar com seu filho, você vai na miséria, ou você vai na miséria. Era Uhum, essa a realidade das mulheres da viuvez naquele período de crístico, vamos colocar assim. E ainda, talvez seja de muitas, ainda de muitas outras sociedades ainda no mundo, né? exatamente. Porque a emancipação ela é construída a duras penas, né? E aposentadoria não é todo país que tem também. Não é do país. A Então, maioria o eu que acho que nós nem estamos tem. Leandro? Então é importante, o Espírito está falando aqui que é importante que a sociedade se organize para atender Uhum, às demandas desse ser que ainda está encarnado, que é um idoso, que não tem mais condição do trabalho, do labor em troca de grana para se sustentar. uhum, Então, ninguém presta atenção nisso. Quer dizer, aí eu tenho esse tipo de ensinamento, esse eu passo batido. Mas para condenar, por exemplo, uma mulher que por algum motivo passou pela experiência do aborto, aí a condenação ela é rápida, entendeu? Ela é sim, veloz. é. Mas a própria literatura do Kardec não fala o que fazer com o pai que abandona a criança ainda no ventre. Essa pergunta não aparece. É crime só o quê? O aborto. Porque era uma Ou sociedade seja, patriarcal, né? exatamente. Eles estavam, e nós ainda ficamos reproduzindo isso do século XIX, né? Então, e aí sem querer passar um pano para o Kardec, né? Ele era um homem europeu do século XIX, então ele Sim, fazia a gente tem que medo. colocar ele no seu tempo, né? Para É o que entender ele como funcionava. Exatamente. dá é que nós, no nosso período, não façamos esse tipo de análise, discussões. Eu não sei como está o movimento aí no Sul, mas eu sei que aqui em São Paulo nós temos muitos comentários sobre, por exemplo, esvaziamento de casas Eu espíritas. não sei como tá, porque eu fui convidada a me retirar há muito tempo atrás. Em 2000, em 2016, eu fui meio que escanteada e aí eu saí. Foi bem naquela época horrorosa, que tu lembra, né? O que aconteceu em 2016. E, Né? A sair. Agora você veja, Leandro, tu estava falando antes sobre a questão do racismo e eu me lembrei de um trabalho lindo que foi feito pelos espíritas à esquerda, que é um adendo a essa parte onde existe essa coisa, né, racista. Eles fizeram uma coisa muito linda, não é uma modificação da obra de Kardec, é um adendo não, para facilitar os grupos de estudos. Eu achei lindo, achei muito lindo. o trabalho ele é um trabalho pioneiro Sim. porque faz uma confrontação do texto racista, né, do Kardec,
e até falas de alguns espíritos, né? Tem umas falas de alguns espíritos que são. Sim, A pergunta do Kardec não é racista, mas a resposta do espírito é racista e o Kardec manda no livro mesmo assim. sim, E é o seguinte, né? Você vê que qual os problemas do espírito? E falta de conhecimento. No século XIX, todo europeu é racista. sim. É que a questão que a gente quer comparar O é, racismo era a o, regra, né? O racismo era a é, regra. e é uma questão assim, todo europeu era racista. Né? O Kardec fala o tempo todo sobre raças selvagens, raça que vai Sim, desaparecer, de raça que vai desaparecer. É óbvio que ele não está falando da raça do europeu. sim. Ele não está falando do europeu. Ele está falando sei lá, dos aborígenes, dos Dos maias, dos indígenas, é? né, da África subsaariana. Eu falo desses grupos. Eu não acho que é ruim você comentar isso. Agora, isso é importante porque, assim, tem várias. Olha, a gente poderia falar muitas horas, né? Sim, sim, Esse ano, o que eu percebi? Quando você tenta fazer um curso mais aberto, faz 3 anos que eu estou fazendo um curso básico de espiritismo, já fazia numa outra casa, na sim, cidade de Bragança Paulista, e quando eu vim para a Americana, o que eu tenho notado? As pessoas aparecem com as suas demandas. Então, eu tenho aquela pessoa que tem um caso de suicida na família, provavelmente um caso de aborto, o, o casal homossexual ou mulheres, ou o indivíduo gay que vai lá e nem sempre chega acompanhado, mas quer ouvir algo. Chega o bolsonarista, eu tenho um pessoal que é bolsonarista, por exemplo, no grupo. sim. A minha proposta, porque não adianta, você não vai fazer, ou gente de esquerda também, petista, vai, só para pegar esse estereótipo, né, de Sim. bolsonareto Um bolsonarista e comunista, um né? petista. Só para pegar estereótipo. Mas Sim. eu lembro que eu tinha um período no centro que tinha um pessoal que votava no Maluf, votava no Quércia, votava. Não falo no sentido de colocar panos quentes e tapar o sol com a peneira, com várias coisas erradas. Não é isso. Mas se você manter minimamente o diálogo, eu consigo falar para aquela pessoa que, de repente, na rede social, nunca vai me ouvir. Exato, Mas ali o exato. centro, ele pode ser uma oportunidade. Pô, o Leandro está querendo. É, é, Não, eu não acho, tu tem eu toda a não acho que a razão. minha abordagem, né, quando eu falo sobre a lei do trabalho, por exemplo, não é uma abordagem de esquerda. Mas ali o Kardec está falando, olha, não adianta falar que a pessoa tem que trabalhar, ele tem que ter o trabalho para ele. E o Uhum, dinheiro? exatamente. Essa parte é muito linda, na verdade. Isso é comunismo, né? Comunismo. Isso aí é trabalho. O Kardec está falando lá que tem alguém que paga, que compra a força de trabalho do outro, e não É, adianta, o cara tem que sobreviver com aquele recurso. Vai pagar quanto para ele? São questões assim. E aí eu fico contente, no máximo, eu faço um esforço muito grande de poder também, esforço no sentido que eu tenho as minhas limitações, tá? Às vezes, os preconceitos também que eu carrego, isso invariavelmente acaba sendo nas nossas falas, nas nossas análises, e, a gente está o tempo todo e as pessoas seguem no curso, se né? Conseguem. construindo. Claro, o que eu quero é que as pessoas consigam analisar por si mesmas. Não adianta conseguir Saúde. espirrar, ainda bem. Eu estava segurando há muito. Desculpa, pessoal. Não deve Então, segurar. que a pessoa por si só faça essas análises, essas discussões. Sim, Né? exatamente. Eu não acredito que numa palestra no centro você vai fazer com que a pessoa se torne liberal, anarco-liberal, Não, socialista, não é para isso. Mas o que me chama a atenção, e aí eu acho que é um ponto que a gente poderia pegar para todos nós, isso sim é um sinal de progressismo.
que aquilo que incomoda o humano, aquilo que é humano, está além das nossas concepções ideológicas, políticas, Uhum. né? Então, a pessoa chega com um sofrimento na casa, eu não pergunto em quem ela votou, sabe? Eu não Claro! faço isso. A Sabe gente esse tipo de nunca coisa? fazia isso, né? Nunca teve, Nunca aconteceu isso. Nunca. nunca rolou isso. Eu não sei, parece que Então, derrubaram um troço dentro do movimento desde sabe assim, 2018, que o povo ficou doido. azedou o frango, assim, de um jeito. E então eu acho que a gente deveria caminhar com essas pautas importantes, por exemplo, que o Espíritas à Esquerda Hum, levantou, Uhum. que foi criticado, né? Muita Ah, gente foi, criticou sobre tadinhos. Foram. o material. O pessoal criticou, nem leu o material. E aí eu falo, mas isso é uma bobagem e tal. Ué, bobagem porque você é branco, Tu pode até usar né? esse trabalho no teu grupo de estudos, né? Que é maravilhoso. Não, e Para. olha só, e também tem um lance o seguinte, você vê que a gente fala da intolerância, né? Vamos supor, eu não gostei desse trabalho. Se você não está afeito a esse tipo de trabalho, deixa o pessoal fazer. Exatamente. Vocês simplesmente estão, né? Sabe aquela coisa, se eu não ajudo, também não atrapalho? Sim, Então, olha, eu não tenho, é um assunto que eu não gosto, eu ainda não tenho repertório para tratar disso, ou então falar essas coisas assim, né? uhum, E elas trabalharem, deixem elas fazerem a atividade delas. As pessoas estão. O que eu noto é isso: as pessoas estão querendo ouvir contraposições. Eu acredito que a maioria das pessoas hoje, olha esse mundo que a gente vive, né? As pessoas estão atentas a isso. Quando sim. absurdos, essas coisas que às vezes aparecem no movimento, qualquer pessoa mais racional, às vezes ela lê aquilo, vê na palestra, vê um vídeo do YouTube, então fala, nossa, gente, que absurdo é esse? Eu é que não vou num centro espírita. Por isso que Ao está contrário. esvaziando, né? Que tu falou antes que estava esvaziando. E deve estar Sim. mesmo. E deve estar mesmo. Mas eu quero ir num lugar que vai agregar coisas para a minha existência e não tomar tempo. E não Uhum, me rebaixar ainda mais daquilo que eu sinto, daquilo que eu penso. Eu acho que exatamente. esse é um ponto que acaba É um desafio acontecendo. para a gente, é um desafio. Inclusive para nós, progressistas. É um Você desafio tem para que a gente não se desumanize, né? E não se desespiritualize. A gente precisa manter as vídeo aí duas no, coisas. sobre suicídio, né? Por Sim. exemplo. Aí eu falo para vocês assim, você acha que, por exemplo, você indicar ou contar a Congelou. história, por exemplo, do Vale dos Suicidas, Meu você Deus. consola alguém com isso? Voltou? É. Voltou, Você acha voltou. que você vai consolar alguém? Você acha que você vai consolar alguém que teve a experiência do suicídio próximo, alguma coisa assim, ou que talvez até tenha esse gatilho, né? Meu Deus. Nem avisei disso, né? Você não consola, isso aí não faz o menor sentido. Então, são essas questões. Ou a população, a pessoa que é negra, aí chega ao centro espírita, tem uns textos aqui, não dá para você ler aquilo. Então, e outras Empatia, categorias. né? Tem que A ter empatia, empatia. E dizer, empatia. apontar, dizer isso não é mais, não podemos mais aceitar. Isso foi no século XIX. Pronto. É isso. Agora, eu também acho que é muito legítimo essa questão do espírita progressista, por quê? Aí entra a questão do posicionamento. Tem coisas que eu não vou aceitar em hipótese alguma, e é isso que eu coloquei. O, aquelas falas horrorosas, né, que foram ditas aí, não te estupro porque você é feia, Sim. o, o negro que pesava não sei quantas arrobas, é, e
Travou. coveiro, aqui não tá correto. Travou? Voltou? Agora voltou. Voltou? Não, foi só falar as frases do Inomeável lá, Inomeável, que trava o vídeo, né? Fica pesado. Sim, quando tu falou aquela de eu não sou coveiro, travou. Não, Então, olha, o, a o, gente. né, você vê, essas falas, isso daí, vamos supor, impacta com o quê? Não, eu poderia, qualquer pessoa que vai na vida pública, né, tem falas, tem uma fala do Lula, que ele fala das militantes do PT, que fala, cadê aquela mulherada do grelo duro, desculpa a expressão, né, naqueles vídeos que foram vazados, lembra? Mas foram vídeos vazados ilegalmente. Ele estava na intimidade, no telefone e tal, falou com alguém. Ah, ele pensa assim, ele falou, quer dizer, é dele, né? É do Luiz Inácio aquilo ali. É, Né? Ele tem uma intimidade com o aquilo era grupo. uma frase, aquela era uma frase que um movimento feminista estava abraçando. Tipo, nós Sim, somos as mulheres de grelo duro. E tu sabe que o Lula, ele não tem papas na língua. Ele fala mesmo, ele fala algumas coisas. Ele é um ótimo orador. Mas às vezes ele fala umas coisas que a mídia fala. pega e aproveita. Aquilo Então, foi. vamos pegar uma mais atual sobre os espíritas. Então, aquele famoso médium, né, já nonagenário, né, fez um vídeo assim vergonhoso. Eu tô falando, como o canal espírita, e a gente está falando Sim, espírita progressistas, e a gente tem um sim. vídeo que vai na contramão do espiritismo progressista, ele tem que ser citado, né, como É. um A gente exemplo só a não não ser diz o seguido. nome, não diz o nome, porque eles são bem Então, poderosinhos. É. Mas todo ele mundo vem sabe quem é. Uhum. bem, e aí todo mundo sabe. Quando ele fala assim, defendendo as pessoas naquele evento Uhum. lá em Brasília, do Sim, quebra-quebra, que foi aqui, passando um pano e ai, uma senhora com alicate de unha. Eu falei, cara, mas essa pessoa está totalmente perdida, desnorteada completamente, né? Eu me libertei, né, disso daí, eu consegui me livrar disso, né? que bom, Leandro, que E, bom. né? Adolescente, eu organizei palestra, fui em evento. Aí, eu acho que você vai amadurecendo e fala assim, olha, isso aqui não é legal, isso aqui não é legal, isso aqui não é legal. Travou Aí, de mas novo. tem dois momentos, Sim. Agora voltou. tem dois Voltou. momentos, tem dois momentos desse despertar, e eu não sei se aconteceu com você. Tem um momento que você percebe, isso não é legal. Só que você se culpa. Fala, é porque eu ainda sou imperfeito, eu não sou evoluído. Mas isso continua, você continua achando que não é legal. E mais informações provando que não é legal mesmo que fulano de tal fala, o que fulano de tal diz, que tudo que ele escreve é pastiche. Aí Sim, você fala, não, eu estava certo. Na verdade, eu estava me enganando durante todos esses anos. Eu fui enganado, eu me enganei. Né? sim, Então, acho que são pontos aí para a gente tá refletindo, né? E ter paciência, né? A pessoa quer mudar o status lá e colocando a foto do homem laranja no seu WhatsApp, deixa ela, né? é. É, Cada um tem o seu tempo, né, Leandro? Cada um eu tem o acho que seu tem os tempo. tempos. E aí eu me preocupo, acho que a gente já está caminhando para o nosso encerramento, mas Sim, eu fico pensando por exemplo, as pessoas que chegaram lá no centro querendo fazer esse curso, né? O curso básico de espiritismo, cada centro tem o seu meio, né, de sim, fazer. Estou pensando naquela pessoa que chegou a primeira vez ali e ela quer, olha, essa pessoa, sendo progressista ou não sendo progressista, sendo lulista ou bolsonarista, ela chegou lá porque ela também está cansada. Há um esgotamento das é. pessoas frente às redes. Eu ouço muita gente falar assim, olha, eu, por exemplo, eu não tenho mais rede social, Suzy. Eu não tenho Instagram, Facebook. Não, isso já. Eu tenho meu trabalho no YouTube,
né? Que é onde eu exerço essa coisa dos vídeos. Mas as redes sociais eu só compartilho, posto algumas coisas, mas eu não fico mais ali dentro, não tem como. Não, É, então aí acho que a pessoa chega no centro para procurar um refúgio, um lugar, né? É, sim. recentemente, num outro grupo, um grupo de WhatsApp, as pessoas estavam conversando, não, mas é que aqui a gente consegue falar desses assuntos. Você está num grupo com a gente, Eu né? tô num grupo com vocês, foi ali que a gente se conheceu. Tem assuntos espíritas, tem É assuntos políticos, maravilhoso. E as pessoas tem se assuntos. politizam dentro do grupo, viu, Leandro? As pessoas aprendem. E às vezes tem até uns assuntos cabeludos, né? Mais eróticos, coisas assim. Não, essa parte aí é de vocês. Mas as pessoas Mas se aí, politizam e aprendem coisas incríveis. Aprendem coisas. ó, é que a pessoa não encontra espaço para falar, para Isso, exteriorizar, né? exatamente. Ó, sabe quando o movimento vai começar a ficar legal? Quando a gente chegar, por exemplo, num grupo, dentro do centro, surgiu uma questão, um texto, qualquer coisa lá, e tanto aquele mais à direita quanto aquele mais à esquerda, presentes nesse grupo, Uhum, conseguirem mais ou menos conversar sobre aquele assunto. E exatamente. forem, Exatamente. mas de maneira que você consiga ouvir o contraditório Uhum, nesse aspecto. Porque é justamente nesse ponto que a gente não consegue atender a demanda das pessoas que vêm na casa para buscar alguma informação, algum amparo. É isso que está acontecendo. Então, ou a querido. gente fica, né? Ou a gente fica só nessas coisas, nessas viagens aí, falando de nosso lar e coisa, que é uma coisa totalmente fora da nossa realidade concreta, né? Uma coisa Sim. alienante. Ou então as pessoas, já que é para viver isso, vou procurar outros meios, outros caminhos, vou jogar beach tênis, entendeu? Eu vou ganhar mais Assistir tempo. uma série no Netflix, porque é difícil, né? Querido, Mas então, eu tô muito feliz da gente ter conseguido conversar. Nossa primeira conversa foi em 2021. Olha só quanto tempo passou, quanta coisa a gente viveu já, né? Porque esse nosso país passou poucas e boas. E é isso, eu acho que a gente continua num caminho, a gente está não é fácil, não é fácil para ti também que está nesse trabalho de estudo, de grupo de estudos, não é fácil. Eu te desejo toda a sorte, toda a iluminação. Agora eu te dou esses últimos 5 minutos, tu faz o teu fechamento para a gente poder encerrar. Eu adorei a nossa conversa, foi muito interessante. Trocar, assim, visões. eu agradeço, Suzy, a sua gentileza de estar chamando e chamando outras pessoas, né? Através aí do seu trabalho, eu conheci personalidades, gente que eu nunca nem tinha ouvido falar, e você está conseguindo fazer uma dinâmica legal, né? Você traz gente do Sul, Sudeste, Nordeste, Norte, está conseguindo fazer isso muito bem, abordando temas que nem sempre, às vezes, dá para falar com aquela sensibilidade no centro, às vezes não dá tempo, né? Você tem uma reunião de 40 minutos Uhum. e assim, você põe assim, às vezes está no ônibus à noite, ou aí você ouve, olha, puxa vida, eu não tinha pensado nisso. Mas é isso. Se eu pudesse falar alguma coisa, para a gente não desistir, não desanimar, a gente continuar com os nossos projetos aí, dentro daquilo que não seja o mais confortável possível, né? A gente não precisa se martirizar também para fazer um trabalho, tem que ser prazeroso, né? E que a gente Sim. possa aí sobreviver esses próximos anos, né, que não sei o que nos aguarda, mas Suzy, tem pessoas a humanidade passou por períodos muito difíceis e se a gente sabe que a humanidade passou, é porque alguém sobreviveu para contar. Então a gente vai Exatamente. sobreviver. Exatamente, querido. É isso aí. Otimismo, esperança, espiritualidade. Fica bem. Um grande abraço para ti. A gente vai voltar a se falar, porque eu tô agora dando aquelas revisadas, trazendo o povo de novo para cá. Um grande abraço e a gente continua se falando lá no nosso grupinho. Tchau, Suzy. Tchau, pessoal. Um abraço. Tchau. Tchau, querido.